Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é a aula 11 do Catecismo em 100 aulas. E vamos tratar no parágrafo 4, página 83 do Catecismo, do tema O Criador. A Bíblia se inicia no livro do Gênesis com a frase: no princípio, Deus criou o céu e a terra, manifestando a nossa crença de que Deus é a origem e o Criador de todas as coisas. Esse mistério da criação por Deus é o fundamento de todas as obras salvíficas de Deus. É o começo da história da salvação que culmina em Jesus Cristo. Porque aquele Deus que nos cria é o mesmo Deus que nos salva. Inversamente, o mistério de Cristo é a luz decisiva que explica o mistério da criação. Porque se o livro do Gênesis começa com essa frase: no princípio Deus criou o céu e a terra, o Evangelho de São João começa com o seu prólogo que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse estudo sobre a criação, meu irmão e minha irmã, vem para responder às perguntas essenciais da nossa existência. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Qual é a nossa origem? Qual o nosso fim? Qual é o sentido da nossa existência? Nós compreendemos que é Deus que é o sentido da nossa existência, que nós viemos de Deus e que vamos para Deus, que Ele, Jesus, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de toda a criação. Diz a carta aos Hebreus: pela fé compreendemos que o universo foi organizado pela palavra de Deus, de sorte que as coisas visíveis provêm daquilo que não se vê. E aqui, mais uma vez, a fé se encontra com a razão. O livro do Gênesis, que nos conta, numa linguagem de sabedoria, num gênero literário, que o mundo foi criado em 6 dias, não se contradiz com a ciência, que fala que o mundo foi criado há 5 bilhões de anos, que o universo surgiu há 14 bilhões de anos, com uma explosão inicial, que é chamada de Big Bang, contanto que no livro do Gênesis e no Big Bang de 14 bilhões de anos, nós compreendamos que Deus está na origem de tudo, que Deus é o Criador. E mais do que isso, nós cremos que a criação é obra da Santíssima Trindade. É uma obra do Pai, através das suas 2 mãos, que são o seu Filho e o Espírito Santo. E que o Catecismo vai nos explicar também que, você sabe, né, meu irmão, que no livro do Gênesis nós percebemos Deus criou o céu e a terra através da sua palavra. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. E ali percebemos também que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Ali já está um indício de que a criação é obra da Santíssima Trindade. Mas essa obra trinitária só vai ser plenamente conhecida e compreendida e revelada no Novo Testamento, através de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Portanto, o Catecismo nos explica que o mundo foi criado para a glória de Deus, pois Deus não tem outra razão para criar a não ser o seu amor e a sua bondade. Aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram, pois a glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é a visão de Deus, nos ensina Santo Irineu de Leão. Então, Deus cria por sabedoria e por amor, para manifestar a sua bondade. Deus também, diz o Catecismo, cria do nada. Cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. Então, Deus cria a matéria palpável, o universo, do nada, através da sua palavra, da sua força.
E Deus cria um mundo ordenado e bom. Nós percebemos nessa grande sinfonia da criação, nas estrelas do céu, nas forças do mar, nas galáxias que nós contemplamos pelos telescópios e pelo nosso próprio corpo humano, que é uma sinfonia bela, que tudo isso é tudo ordenado, é tudo projetado por Deus e tudo é para o bem, tudo é ordenado e tudo é bom. Porque diz a palavra de Deus: tu dispuseste, Senhor, com medida, número e peso. Originada da bondade divina, a criação participa da sua bondade. Deus viu que tudo era bom e era muito bom. Além disso, Deus transcende a criação e está presente nela, porque diz os Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, nele, em Deus, nós somos, nos movemos e existimos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, Deus é maior do que aquilo que há de maior em mim e mais íntimo daquilo que há de mais íntimo em mim. Portanto, Deus que cria, ele mantém e sustenta a criação. O catecismo ensina que depois da criação, Deus não abandona a sua criatura a ela mesma. Não somente nos dá o ser e a existência, mas também nos sustenta a cada instante. E crer nisso é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Deus realiza esse seu projeto através da sua divina providência, porque a criação tem a sua bondade e perfeição próprias, porém ela não saiu acabada das mãos do Criador, mas é um processo de caminhada. Portanto, a criação de Deus, ela está caminhando para a sua consumação. E nisso nós percebemos que a nossa confiança em Deus, ela está atrelada a essa divina providência que cuida de todas as coisas e provê e prevê a obra da criação no seu passado, no seu presente e no seu futuro. Diz Jesus sobre o Pai Celestial a nós que somos filhos: não vivais preocupados dizendo que vamos comer, que vamos beber, como nos vamos vestir. Os pagãos é que vivem procurando todas essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículos 31 a 33. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós seres humanos participamos através da nossa liberdade da obra da criação, pois Deus assim concede aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar a sua harmonia para o nosso próprio bem e dos nossos irmãos e irmãs. Nós somos cooperadores, muitas vezes inconscientes da vontade divina, através das nossas ações, das nossas orações e dos nossos sofrimentos. Por isso que no livro do Gênesis, Deus confia a criação ao ser humano para sermos administradores da obra de Deus, para submeter a terra e para dominá-la. E então aqui surge a pergunta: se Deus é o autor da criação, se Deus fez o mundo ordenado e bom, se Deus ordena a história, por que existe o mal no mundo? Ora, o ser humano, as criaturas, os anjos, são chamados a uma vida de comunhão com Deus. E essa adesão é livre, mas nós podemos, por um terrível mistério, porque somos criados livres, abrir mão, recusar antecipadamente o plano de amor de Deus. Então, não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, sob certo aspecto, uma resposta à questão do mal. Porque se existe a bondade da criação, também existe o drama do pecado, do ser humano e dos anjos. Os anjos e os homens
criaturas inteligentes e livres. Eles devem caminhar por uma opção livre para Deus, mas podem, no entanto, desviar-se. E de fato se desviaram pelo pecado. Foi assim que o mal moral, muito mais grave que o mal físico, entrou no mundo. Deus não é de modo algum a causa do mal, todavia o permite, respeitando a liberdade das suas criaturas, porque de um mal Deus sabe tirar um bem ainda maior. É o que nós cantamos na Páscoa: ó feliz culpa, que nos valeu tão sublime Redentor. Portanto, nós temos total confiança e otimismo na nossa vida, porque diz São Paulo, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Até mesmo aquilo que nos é aparentemente mal, ou que é aparente mal para a história da humanidade, no final servirá para a nossa salvação. E nós só compreenderemos o mistério do mal e os sofrimentos da nossa própria vida quando nós estivermos diante de Deus face a face, quando teremos pleno conhecimento dos caminhos pelos quais, mesmo no drama do mal e do pecado, Deus nos conduziu para o amor e para o bem. Pela intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.